Antes de falar propriamente aqui sobre a série O Eternauta, né, série da Netflix, etc., eu quero falar duas coisas que eu acho que assim, são muito relevantes pra gente ir pra mesma pauta com relação a esse seriado. A primeira coisa, como é bom a gente ter nossas histórias aqui sul-americanas, por mais que o Brasil muitas vezes se vê muito distante, né, da América do Sul, sei lá. Mas como é bom a gente ter nossas histórias aqui sendo levadas para as telas, em séries, filmes, etc. O Brasil ganhando Oscar, a Argentina com Eternauta, outras séries brasileiras. A gente teve 100 anos de solidão recentemente. Muito bom, acho que da era do streaming, vencendo aí esse monopólio norte-americano das TVs, etc. Eu acho que a melhor coisa da era do streaming é essa globalização, não do consumo, mas da produção. Então esse é o primeiro destaque. E o segundo destaque que, assim, é essencial falar de contexto e estabelecer um filtro sobre como o Eternauta deve ser visto através desse material de origem. Como é importante estabelecer um filtro que vem daqui, da história aqui, desse quadrinho maravilhoso, de um HQ, assim, fundamental para a história aqui da América do Sul enquanto quadrinhos. O Eternauta nasce como tirinhas, jornal, vira história em quadrinhos de fato. Em 57, na Argentina, roteiro do Héctor Hermann Osterheld e arte do Francisco Solano Lopes. Tudo que a gente vê aqui e, por consequência, na série, é uma metáfora para ditaduras, para governos totalitaristas, para repressão, para o medo institucionalizado, para os efeitos subjetivos de viver sob um regime extremamente autoritário. Isso daí é ciência de vocês. A América do Sul foi destruída por ditaduras, né? Inclusive edificadas pelos Estados Unidos, né? Edificadas por governos externos. E de todas, assim, todas as ditaduras foram ruins, mas a da Argentina ela foi especial, assim, especialmente cruel. Primeiro que foram vários golpes de Estado, várias idas e vindas, enfim. O Héctor Osterheld, esse sujeito aqui, ó, ele foi sequestrado pela ditadura militar argentina e desapareceu em 1977. Foi vítima do terrorismo de Estado. Suas filhas também foram perseguidas e assassinadas. Então, assistir a adaptação do Eternauta agora, né, a essa altura, pela Netflix, é inevitavelmente atravessar a série, os entendimentos daquilo tudo por essa lente. O que realmente está sendo mostrado ali como ameaça, quais os subtextos por trás dos diálogos, das relações entre os personagens, enfim, tudo tem que passar pelo filtro do entendimento do autor que ele estava fazendo aqui, sobre a visão dele, os autores, né? Sobre a visão deles sobre ditadura, sobre governos totalitários. É isso. Desculpa essa introdução longa, mas não dá para ir para a série sem falar sobre isso, não dá. Se você quiser comprar esse livro maravilhoso aqui, ó, edição linda, Pipoca Nanquim, o link está na descrição desse vídeo. Você me ajuda aí com os trocados, tá? Isso aqui é ouro puro. Puro. Do mais alto calibre. O Eternauta, adaptação do quadrinho homônimo, é distribuição aí da Netflix, chama atenção de imediato pela presença do Ricardo Darín no papel principal, um dos maiores nomes da atuação sul-americana. Tem o Bruno Stanharo ali como responsável pela direção e o roteiro é co-assinado pelo Ariel Staltari, que também integra o elenco principal. A história acompanha Juan em um grupo de amigos, né, amigos, vizinhos, enfim, que se refugiam após uma nevasca mortal atingir Buenos Aires. O mundo entra em colapso, a energia some, aparelhos eletrônicos deixam de funcionar, só que o pior ainda iria acontecer. Aos poucos, eles percebem que a neve foi apenas o início de uma invasão muito mais complexa. Embora com tons de thriller, de sobrevivência, a série logo revela ali esse viés político, abordando temas como autoritarismo, vigilância e trauma coletivo, além de nos mostrar como nós, humanos, podemos ser facilmente manipulados até nos tornarmos quase autômatos, quase robôs do desejo do outro. Essa daqui é a crítica, né, o vídeo de crítica da primeira temporada de O Eternauta, composta aí por 6 episódios. A principal força da primeira metade da temporada, eu diria que até o terceiro, quarto episódio, tá na construção de uma atmosfera sombria e muito confusa, muito confusa. Olha só como eles conseguem construir tão bem a confusão que inclusive é inerente, né? É essencial aqui nos quadrinhos. É muito difícil entender o que realmente está acontecendo, é muito difícil entender o panorama todo.
E aí, com isso, somos colocados na mesma posição dos personagens, que também especulam, temem, imaginam o que pode estar ocorrendo do lado de fora. Algo tá errado, mas o quê? O que exatamente? A série mantém os personagens ali em constante desorientação e o roteiro aceita essa confusão como parte do processo de a gente viver aquela história, né? E assim, esse sentimento se comunica assim diretamente conosco. Poucas vezes sabemos mais do que os protagonistas aqui. Poucas vezes, pouquíssimas, só pequenos detalhes. A gente avança com eles, divide com eles as dúvidas e a gente segue no mesmo ritmo toda aquela descoberta. Junto a isso se instala uma sensação constante de insegurança, que é uma das chaves para entender o simbolismo do texto original, que é viver sem saber onde está o inimigo, o que é real, em quem se pode confiar nessa jornada. Isso é, em si, aterrorizante e a série cria esse terror muito bem. Por isso que demora a verdadeira ameaça a aparecer de fato, assim, em tela, se materializar. Porque talvez essa verdadeira, essa verdadeira ameaça não seja a verdadeira de fato. Essa verdadeira ameaça seja só um reflexo do que aí sim é, ou onde está, o grande problema aqui nesse mundo, né, nessa realidade de O Eternauta. E ao longo, né, da temporada, ao longo das cenas, aos poucos a gente vai percebendo como as relações interpessoais elas se deterioram e como a ameaça se utiliza disso. A paranoia contamina os vínculos. Mesmo entre aliados, o medo vai criando rachaduras, né? Pequenas fissuras, grandes fissuras. A série mostra como nossas relações elas são muito frágeis, como a humanidade é essencialmente frágil. Tem um pessimismo aqui. A série, aqui no material de origem, e a série eu acho que traz esse pessimismo muito bem, porque nós somos, em muitos aspectos, manipuláveis. Então, apesar de contar ali, com cenas de ação, vez ou outra, principalmente nessa primeira metade da temporada, que não são cenas tão boas, diga-se de passagem, mas dada ali as limitações de orçamento, né? Nem vale a pena comentar, porque o coração da narrativa tá na espera pelo que pode acontecer. Tá nesse silêncio, na tensão que precede o colapso e como esse colapso já é visto nas pequenas relações. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, como na década de 50 o autor já falava de uma Argentina fraturada, né, prestes a se partir ainda mais ali com o avanço do totalitarismo, os sucessivos golpes de Estado, enfim. Ao tratar disso e ao criar as bases para essa nova adaptação, a série ganha hoje contornos bem interessantes quando a gente olha para algo que a gente viveu na pandemia. É uma história que falava do antes, mas que agora talvez fale ainda mais do antes, né? A conexão é até mais intensa. O uso das máscaras, a paranoia, as cenas de pessoas se vestindo completamente para sair de casa, o medo do invisível, enfim. Além da leitura central sobre ditadura, que falava sobre esse antes do antes, digamos assim, há também essa camada mais recente, que a gente viveu há pouco tempo. Então olha só como Eternauta, essa maravilha aqui, né? Escrita ali 50, 60, 70 mais ou menos. Olha como essa belezura, hoje ela ganha contornos que vão até além, né, do que o autor sugeriu, digamos assim. E aí, enquanto adaptação, a série se torna mais urgente ainda e mais presente no nosso hoje. Eu vou além. Uma das escolhas mais interessantes é como ela lida com os eletrônicos, com a tecnologia. O material de origem está em outro tempo, né, sem celular, sem internet. E aí a série, ao situar-se no presente, usa o contexto dos 50 e dos 60 como um tipo de salvação para o presente, para o hoje. Ou seja, o mundo analógico se torna a solução diante do colapso tecnológico que a gente assiste ali. A lógica do material de origem, ainda que distante do tempo, oferece uma espécie de modo de sobrevivência, né? Ou seja, o que está aqui é como a gente deve passar por coisas que se mostram parecidas com o que aconteceu, é o que faz as pessoas moverem as tecnologias antigas, é o que faz as pessoas resistirem para continuar, para sobreviver ali, né? Então a série, ela meio que joga na nossa cara que a gente avançou tanto em tecnologia desde esse material de origem, mas a gente não avançou tanto enquanto ser humano, né? Nos quadrinhos o isolamento vinha da neve, vinha do silêncio das ruas. Na série ela ganha um novo peso com a queda da conectividade. Hoje, viver sem acesso à informação, sem poder se comunicar, é uma ameaça muito real. E aí a série sugere a resistência a partir do analógico, porque sugere que também a resistência mora na memória, na tradição oral, nos relatos compartilhados, como a gente vai vendo acontecer aqui, inclusive ao longo da temporada. Os fragmentos, cada um sabe um pedaço, e esse pedaço forma o todo, que aí sim faz essa resistência começar a se ver como tal.
falando pragmaticamente aqui da série, é importante falar sobre a atuação do Ricardo Darín. Pode parecer chovendo molhado, mas muita coisa boa da série passa diretamente por ele, então tem que falar, né? É uma atuação muito segura, muito contida também. O roteiro não lhe oferece, assim, grandes cenas dramáticas em que ele possa brilhar do jeito que a gente sabe, o que chega a ser, eu acho que até frustrante de certa medida, dado o talento que ele tem, mas é ele quem sustenta com muita firmeza a figura do Juan Salvo, né? O Eternauta, de fato. Um homem comum, completamente confuso, jogado de um lado pro outro dessa história, atravessando tempo, espaço, tudo ao mesmo tempo. O Juan é um personagem que carrega o tempo dentro de si, ele vira o tempo, ele torna-se o Eternauta não só por cruzar a neve, sair de casa e buscar os seus objetivos, mas porque ele atravessa a história como um todo, resiste ao apagamento dele e dos seus. E aí isso traz um assunto muito forte sobre essa questão da memória que eu vim falando, né? E é interessante como o Darín, ele atua todo o tempo muito confuso, parece que ele tá assistindo a série junto com a gente. E eu acho isso maravilhoso, porque com uma revelação que haverá do seu personagem, assim, faz todo sentido. Entendeu? É o Darín, né? Enfim, mas ele entendeu perfeitamente bem aqui, esse protagonista. Tem uma camada, outra, que eu tô lembrando aqui, que vale a pena conversar, que é sobre, que vai além, melhor dizendo, do material de origem, que é a questão das Malvinas, né? Falando do Darín, do personagem do Juan, eu lembrei disso. A série chama ali de as ilhas, né? As Malvinas. Foi uma guerra que houve, Argentina e Inglaterra, né? Reino Unido. E o personagem, isso na série, não nos quadrinhos, é assombrado por essa guerra. Uma guerra que foi fruto da ditadura militar argentina. Uma guerra que enviou jovens desesperados e despreparados para a morte, num gesto assim, para que a ditadura, sei lá, recuperasse popularidade, tentasse fôlego ali, popular, digamos assim. E deu errado, né? A derrota acelerou a queda do regime militar, mas deixou feridas profundas naquela sociedade. E essa dor, essa falha histórica é algo que o Juan carrega aqui na adaptação. E é só mais adiante que a gente entende o peso disso ali na sua trajetória, e é muito legal como isso muda o caráter que ele tem, né? A essência do personagem que tem. E aí, mais uma vez, o Darín brilha muito, porque parece que ele sempre tá vivendo algo, tentando esconder alguma coisa, sabe? Ele atua meio rígido, né? A série também é muito, muito hábil em mostrar como os sistemas de controle cooptam até os mais bem intencionados, né? O episódio em que um dos personagens ali, tomado por um sentimento de dever não, um sentimento de revolta, eu diria, esfaqueia um colega, assim, é especialmente cruel. Cruel demais. Mostra como o medo, o desejo de sobreviver, a desconfiança corroem qualquer solidariedade, qualquer senso de irmandade. A sociedade que tenta se reconstruir sob ataque já nasce deformada. É controlada por forças invisíveis, manipulada como marionete, como a gente vê também. E aí a série trata mais uma vez das perguntas, né? Quem são os verdadeiros inimigos? Se são as baratas ali, aqueles insetos, sim, quase irrelevante, sequestrando as pessoas. É muito simbólico isso na série, né? Os insetos ali sequestrando as pessoas, amordaçando e carregando, né? E as pessoas sumindo. Será que são eles mesmos os verdadeiros inimigos? Será que eles não são só uma alusão aos soldados ali que colocavam a ditadura na rua, mas, enfim, não eram eles a ditadura em si. A ditadura era o sistema, precede um governo e etc. Entendeu? São os que comandam a cadeia, não aqueles que executam ali de fato. Então a série fala sobre isso, melhor dizendo, muito bem. E com o avançar da temporada, as alegorias vão ficando cada vez mais explícitas, cada vez mais poderosas também, e mostrando toda a força desse material de origem. O grande ouro da série é mostrar a força do material de origem. Ah, mas tem problema? Tem problemas. Sobretudo por conta de orçamento. Mas em termos de texto, ó, tá? O punch, né? O direto da série, que puxa daqui, tá lá em perfeição. Vamos lá para os finalmente, tá? Apesar de algumas questões pontuais na produção, coisa aqui e acolá que poderia ser um pouco mais bem trabalhado, digamos assim, tem muita consistência na forma como o Eternauta trata os temas mais importantes aqui desse material de origem, os temas mais caros para esse autor, para esses autores. A capacidade de usar a ficção científica como meio e não como fim chama muita atenção. É mais um exemplo de que ficção científica não nasce só nos Estados Unidos, ali em Hollywood, como muita gente diz, né? Ela pode surgir de vários lugares, de vários cinemas, de várias séries.
de várias origens, da Argentina, do Brasil, de onde for, inclusive tratando de temas que deveriam ser também, assim como é pro autor, muito caro pra gente, mas que infelizmente a gente insiste em negligenciar em nome do novo, em busca de respostas prontas, quando talvez a verdadeira solução esteja justamente na memória. Eu tenho essa teoria que tudo já foi escrito. A solução de tudo já foi escrita, né? Só que a gente insiste em apagar. E aí, em tempos de revisionismo histórico e apagamento das ditaduras latino-americanas, ou uma tentativa de ressignificar isso, a série funciona como esse carimbo. Toma isso, segura essa aí. É sobre isso aqui que a gente tá falando. Como diz ali um personagem em determinado momento nessa temporada, como ele sugere, não basta sobreviver, é preciso saber porque se está lutando. É boa a primeira temporada de O Eternauta, e se você quiser comprar a HQ da versão definitiva, Pipoca Nanquim, maravilhosa edição, o link tá aqui na descrição. Agora deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, espero te encontrar numa próxima oportunidade. Forte abraço e tchau.